Oi, gente, hoje no livro aberto eu vou falar sobre Uma Vida Pequena, deixa eu ver se eu falo certo o nome dela, da Hanya Yanagihara, talvez eu tenha falado errado. Esse livro foi lançado em 2015, mas eu vi ele aqui, acho que foi editado aqui talvez esse ano, porque eu ouvi falar dele esse ano. E esse Uma Vida Pequena é um livro de quase 800 páginas, veja só, pesado. E então é até assim, tipo, acho que uma ironia dela falar Uma Vida Pequena, porque é um livro gigante e as histórias, assim, são histórias, assim, intensas, profundas. Então são vidas que não são pequenas. Na verdade, acho que ela fez isso mesmo por ironia. Então, o que esse livro fala? Tipo, eu demorei 2 meses para ler, porque eu sempre tava lendo alguma outra coisa junto, tenho mania de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, quando eu peguei só ele para ler esse mês passado, então eu consegui finalizar. Mas ele não é um livro arrastado, como talvez esteja pensando, porque eu demorei bastante. Mas ele é um livro muito bom. Eu tô com saudade já desses personagens. Do Jude, dos 4 amigos dos principais, o Jude, o Malcolm, o William e o J.B. Porque tu fica lendo, é como se fosse uma série, tu sente saudade, tu se apega aos personagens e tu queria mais, queria saber mais. Então o livro vai contar décadas da amizade desses 4 amigos. O Jude, o William, o Malcolm e o J.B., que é uma abreviação para Jean-Baptiste. Mas só que o principal realmente é o Jude. Até fala aqui que os outros orbitam ao redor dele. Eu pensei assim, será que é o Jude que é o principal? Depois eu fui vendo que sim, que a maioria dos capítulos se foca nele. Mas todos os personagens têm, a maioria, tirando o Malcolm, tem assim, capítulos focando só neles. Menos o Malcolm, na verdade. Então, são sobre 4 amigos em Nova York que se conhecem na faculdade e eles mantêm uma amizade por anos e anos, tipo décadas de amizade, desde os 20 anos até quase os 60 anos. E isso é, assim, bem impressionante, assim, porque eles têm suas vidas, assim, pessoais, como casam alguns, né? E geralmente quando isso acontece com os amigos, eles se veem bem menos porque já saem com outros amigos, com casais, e eles conseguem manter essa amizade por décadas, com algumas brigas, é claro, né? Alguns desentendimentos, que é normal, mas eles conseguem manter por décadas, eles conseguem envelhecer juntos, sempre assim, se importando um com o outro, e isso é uma coisa muito bonita do livro. Então, isso fala sobre o Jude, esses 3 amigos, né? Porque o Jude realmente é o personagem principal. E eu vou falar um pouquinho de cada um, assim. O Malcolm é o que menos não tem, assim, um capítulo ou uma parte exclusiva falando mais pra ele, sabe? Tem algumas menções, algumas coisas, mas ele é o que menos se aprofundam. É o que menos a gente sabe sobre ele. A gente sabe, mas é o que menos, assim, tem espaço no livro. Então, eles se conheceram na faculdade. E eles são bem diferentes. Isso que é impressionante, eles são amigos, mas eles são bem diferentes. Tanto de nível social, de personalidade e de carreira. Cada um tem uma carreira diferente do outro. Por exemplo, o Malcolm, ele veio de uma família rica. Ele é afro-americano. E a gente vai descobrindo como é as características dos personagens com a leitura. Ela não fala assim, o JB é negro, o William é branco, loiro, não sei o que. A gente vai lendo de acordo. Eu achei legal isso. Conforme tu vai lendo, tu vai vendo assim as características conforme o que eles mesmos vão descrevendo e falando uns dos outros e deles mesmos. Então, o Malcolm, né, ele vem de uma família rica. Ele tá fazendo no início arquitetura, depois ele se torna um arquiteto. E ele é o personagem assim. Eu não me lembro como é que se dizia os personagens na época que eu estudei. Que eu estudei literatura. Personagens a gente usava. Quando eu fazia letras portuguesas, eu chamava, acho que o personagem assim que não tem muitas características assim tão marcantes, não é tão explorado. Se eu não me engano, é um personagem plano. Agora eu não me lembro se é plano ou redondo. Então eu diria que ele é plano porque ele é o mais secundário, assim, o que menos aparece. Ele é bem convencional, ele se casa, não tem filhos, mas ele é o mais convencional de todos eles, o Malcolm. Então não tem uma
coisa assim muito marcante assim. Eu acho que é por isso que a autora não deu tanto espaço a ele, porque não tem tantas coisas tão marcantes quanto os outros. Por exemplo, o Jay Bay, que é o Jean-Baptiste, ele é um artista plástico. E ele faz, assim, diversos tipos de arte. Depois ele começa a ficar bem sucedido, conforme ele vai ficando mais velho. Ele faz mostras de artes em galerias. Ele, quando ele era mais jovem, ele fazia umas coisas assim loucas, tipo uma mostra de arte feita de cabelos, vários produtos feitos de cabelo, pente feito de cabelo, escultura feita de cabelo, e pedia para os amigos ajudarem ele a pegar os cabelos. Só que o Jay Bay, ele tem uma personalidade super forte. Então ele já entrou em conflito com os amigos, com o Jude e com o William. Mas ele é um personagem bastante interessante. Ele é gay, mas conforme vai passando o tempo, eles acabam se entendendo de novo, e ele tem um problema com drogas a uma certa altura, com metanfetamina, um problema bem sério. E ele chega a ser hospitalizado, daí conta aqui o capítulo dele, né, que os amigos dele estavam lá, né, e agora outro personagem também, o William. O William ele trabalhava num restaurante no início, ele fez faculdade. Agora eu não vou me lembrar bem do que, porque ele não seguiu. Depois ele queria ser ator, porque ele é muito bonito. Eles falam aqui, né, que ele é o mais bonito de todos. E ele queria ser ator, e ele consegue ser ator, na verdade. No início ele faz uns filmes independentes, mas depois, não vou falar o que acontece, né? Mas ele continua, ele consegue realizar o sonho dele ser ator, mas não vou falar se continua assim, se ele fica muito famoso, assim, mas o William é interessante também porque ele veio de uma origem muito humilde. Os pais deles trabalhavam numa roça, vamos dizer assim, numa fazenda, e ele tinha um irmão que era deficiente mental e físico, que morreu, e depois dele ter ido para Nova York estudar. Então ele é um personagem assim mais profundo, e eu gostei bastante do William também, mas o personagem que todo mundo gosta mais é o Jude, que seria o principal. O Jude tem uma história, assim, muito triste. Ele foi abandonado na infância no lixão, quando era bebê, na verdade. Depois ele vai pro orfanato, que é um mosteiro, e tipo, ele, depois desse orfanato, acontecem muitas coisas ruins dele, coisas ruins assim demais. Ele consegue uma bolsa para estudar direito, e ele tem muitos traumas na vida. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Ele se torna um advogado de sucesso, e é interessante que ele sempre conseguiu separar o trabalho dele dos problemas pessoais. Tipo, no trabalho dele, todo mundo diz, ele é um advogado excelente, ele cresce na carreira, no lugar onde ele trabalha. E ninguém, assim, as pessoas sabem que ele tem problemas de saúde, e ver alguma coisa assim, mas eles não sabem exatamente o que, porque ele sempre separou o trabalho, a vida profissional da vida pessoal. Então ele é um ótimo advogado, super requisitado, e ele cresce muito na carreira, como vocês vão ver no final. Ele cresce assim até o topo na carreira de advogado, e ele teve essas realizações, né? Ele conseguiu essa bolsa, mas ele tem muitos traumas. Tipo, ele é um personagem assim muito sofrido. Eu vou falar o que as pessoas falaram, assim, cuidado quando for pegar esse livro para ler na fase que você está na vida, porque você pode ficar se sentindo muito mal por conta da história do Jude, porque ele sofre muito, você tem que cuidar. Ele tem muitos traumas. Tem o caso que ele foi abandonado na infância, e ele é abusado sexualmente e fisicamente. Ele apanha, mas o pior para ele é o abuso sexual. Ele é abusado por padres no mosteiro. Depois ele foge de lá com um padre que não abusava dele, mas que leva ele, prometendo que os dois vão morar juntos, mas eles precisam de dinheiro, e ele é obrigado a se prostituir com, sei lá, 10, 11 anos. Então essa parte é bem pesada, e você tem que estar preparado para ler, e para no momento que você está na vida, porque você pode ficar muito deprimido com a história dele, porque depois de todos os lugares que ele ia geralmente tinham assim homens que queriam se aproveitar dele e abusar dele, e ele carregou esses traumas. Ele começou então a se automutilar, se cortar.
Então ele passou anos e anos da vida dele se cortando, tem diversas cicatrizes e agora agora adulto também, durante a vida adulta dele, ele continua fazendo isso. Então ele tem muitos traumas e ele não é que ele se recusa a procurar ajuda, mas ele acha que ele tá no controle das coisas. Das histórias e os amigos dele, como os amigos dele reagem. Os amigos dele percebem, né, que ele tem alguma coisa, que ele tem cicatrizes, que ele tá sempre de manga comprida no verão. Os amigos dele percebem e o mais, assim, sensível em relação a ele é o William, que é o que mais protege ele. E sabe que tem alguma coisa no passado dele e eles nunca veem ele namorando ninguém, sabe? Tipo, passa os anos e ele nunca tá namorando ninguém, nunca tá com ninguém, nem que seja um sexo casual, eles nunca veem isso, eles não sabem nem a orientação sexual dele. Então, ele sabe que tem algum problema. Tem uma parte que ele trabalha num negócio de advocacia e o professor, ele ficou muito amigo do professor dele de direito da faculdade, o Harold. Eles ficaram muito amigos e ele conheceu a mulher do Harold, a Julia, e o Harold decidiu adotar ele. Ele tinha 30 anos, mas ele sabia da história dele, da parte do orfanato e tudo, não das partes dos abusos, mas ele decidiu adotar ele porque ele tinha um filho quando era criança, morreu, o Jacob, e ele e a Julia resolveram adotar de tanto que eles gostavam dele. E essa história é muito bonita, adotar uma pessoa adulta de 30 anos, né? Tipo, por amor, aquela pessoa gosta tanto daquela pessoa, tem tanto amor que aquela pessoa fosse como se fosse um filho. E o Harry e a Julia são personagens bem importantes aqui. Tudo é narrado na terceira pessoa, exceto os capítulos em que o Harold, pai adotivo do Jude, fala. Então ele sabe que tem alguma coisa, mas eles não pressionam ele para falar. Às vezes o J.B., né, quer saber o que acontece, porque o J.B., assim, não tem papas na língua, ele fala assim que ele pensa. Mas o Harold, o William, os outros, eles deixam o tempo dele quando ele quiser falar o que aconteceu com ele. Então a gente vai descobrindo essas coisas horríveis aos poucos que aconteceu, a gente já desconfia que possa ter acontecido. Então a gente dá para entender porque que ele tem essa aversão a contatos íntimos, sexuais, físicos ou romance, porque ele acha que a vida é assim, que todas as pessoas querem se aproveitar dele, que não tem amor. Depois ele tem um relacionamento muito ruim com outro advogado, o Caleb. Então ele acha que as pessoas todos são assim, todos querem se aproveitar dele, mas ele tem essa experiência muito boa com o Harold e com a Julia, mas ele, no fundo, ele fica pensando, será que o Harold não vai querer algo sexual em troca? Daí ele vê que não, ele ama ele como filho. É que a cabeça dele ficou nisso, de que todos querem se aproveitar dele, porque ele é uma pessoa que sofreu muito, e muito mesmo, não é brincadeira, sabe, tipo... E ele também tem uma amizade com o Andy, que é o médico dele, que sabe dos problemas dele, tanto sexuais como psicológicos, e insiste que ele procure um psiquiatra, e ele não, eu acho que ele assim é resistente a procurar um médico até que ele começa a ir num terapeuta. Uma coisa que eu acho bem interessante assim sobre o livro é tipo assim, o que eu acho que é uma das mais bonitas é essa amizade desses 4 amigos por décadas e como eles se protegem, eles são tão assim unidos que chegam a dizer eu te amo. Isso é uma coisa que eu raramente vejo. Eu falo eu te amo pros meus amigos, minhas amigas, eles também falam pra mim, mas eu não vejo os homens hétero falando isso pros amigos. E aqui o William é hétero e o Malcolm, e eles falam eu te amo. Então, eu não vou falar o Jude depois o que acontece, se ele vai conseguir se relacionar com alguém sexualmente ou não. Ele se relaciona com o Caleb, mas é uma situação parecida com as do passado, assim, um relacionamento abusivo, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito bonita essa amizade deles. E, tipo, deixa eu ver. Mas é um livro triste, é um livro pesado. Tem alguma coisa que eu tinha anotado aqui. Bom, daí eles vai passando o tempo, a gente vai vendo. Eu não vou contar muito para não dar spoiler, mas daria um filme, um super filme. Eu acho que daria até 2 filmes. Eu não sei se tem planos, eu vou procurar para ver se tem planos de fazer o filme.
É falar assim, tipo, então que a história se desenrola, né, a partir dessa amizade e da vida do Jude. Você fica curioso, não vê a hora de ler pra saber se o Jude vai ficar bem, se ele vai superar tudo aquilo que aconteceu com ele. E eu não vou falar o que acontece, é claro, né, se ele vai conseguir superar, se ele vai conseguir ter um relacionamento, se ele vai parar de se machucar. Mas é um livro triste, pesado. E essa foto aqui da capa, quando você olha assim, parece uma pessoa em sofrimento, não é? Parece até o James Franco, né? Mas não é. É um modelo dos anos 60. O nome do fotógrafo que fotografou esse modelo, notei aqui, é o Peter Rujar. É uma foto de 1969. E daí parece, a primeira vez que eu olhei, eu pensei, é o Jude, né? Uma foto de sofrimento. Mas na verdade o nome da foto é Orgasmic Man. Então é o homem tendo um orgasmo. Então é isso. Quando você vê as três fotos, as fotos assim, o conjunto de fotos aqui, junto com essa foto da capa, você vê que faz sentido, sabe? Tem uma foto assim do momento, depois de quando passou, parece sofrimento, mas faz sentido quando você vê a foto, você vê mesmo que é um orgasmo. Então, tipo, é bem interessante. Eu procurei outras fotos desse fotógrafo e eu gostei bastante da fotografia dele. E daí tu pensa assim que tem a ver com a história. Eu acho, na minha opinião, que isso aqui é um misto do que é a vida do Jude. Que é assim, as pessoas que por anos abusaram dele ou fizeram sexo com ele tinham o prazer do orgasmo e ele tinha a dor. Parecia que ele parecia que tá sofrendo. Não, ele sofria com isso. Ele não conseguia ver o sexo como uma coisa boa, como uma coisa prazerosa. Eu não vou falar como que se isso vai mudar mais tarde, mas tem outra coisa que eu queria falar, que é uma coisa bem pessoal, que eu me identifiquei com o personagem do Jude por conta do fato da automutilação. Eu não vou falar muito mais, mas isso foi uma coisa muito constante na minha vida no passado. Mas acho que era isso então. Mas eu super recomendo esse livro. Você vai demorar pra ler, mas você, tipo, talvez você não demore pra ler tanto quanto eu. É que eu tava lendo outras coisas também junto e tinha coisa da faculdade pra fazer. Mas é um livro que eu já tô com saudade dos personagens, sabe? Mas é um livro triste, sabe? É um livro triste, mas é um livro muito legal, assim, no sentido de ver a amizade e o amor que esses amigos têm um pelo outro. Gostei bastante. Vou mostrar o que eu tô lendo agora. Eu tô lendo esse segundo livro que eu leio, do Andrew Solomon. Eu tenho outra resenha dele aqui do Longe da Árvore. Esse aqui é O Demônio do Meio-Dia, que é uma anatomia da depressão. Eu tô bem no início, porque eu quero entender bem. Tem algumas coisas que ele fala aqui que ele fala que é mais assim um pouquinho mais difícil de entender, pelo menos no início, né? Mas parece ser muito bom e provavelmente vai ser minha próxima resenha. Então era isso. Obrigada. Tchau.